A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu vou dar aqui rápidas respostas para as perguntas que os ex-CCBanos que agora estão no calvinismo fizeram para mim neste canal. Segue a primeira pergunta. Josafá, na sua explicação entendemos que Deus aprende com a criatura, ou seja, Deus espera a reação do homem para decidir algo, mas Deus não é onisciente? Dúvida sincera, abraços. Minha resposta. O que difere o homem dos animais é justamente o poder de escolha que Deus confere ao homem. E sim, Deus oferece a salvação e espera que o homem acolha essa oferta. Isto é o que manifesta a glória de Deus, que o homem, após ouvir o evangelho, ele escolha a Deus, pelo que Deus é e pelo que Deus fez por nós, pelo seu amor eterno. Deus não quer que você o escolha porque ele já programou você para escolhê-lo. Aceitar a Deus porque você já está pré-programado para isso, nisso sim, não há glória alguma nisso. Uma vez que você só o escolhe porque ele já determinou que você assim o fizesse, que você, querendo ou não, está determinado a escolhê-lo, nisso só revela um Deus bravo, soberbo. Um Deus que determina que você deve escolhê-lo. Não, esse não é o Deus das Escrituras, esse é um Deus sarcástico e mau. Eu entendo que esse tipo de argumento calvinista transforma Deus em um sádico e soberbo e o Evangelho em uma obra de dramaturgo excelente, já escrita e todo o seu desenrolar já preparado para que aconteça exatamente como ele já disse e determinou. Ou seja, essa história calvinista faz de um Deus fingido, aonde tudo e em todo momento e para todo o fim, você já vai fazer aquilo que ele já determinou, sem te permitir a opção de escolha. Mesmo que você ouça o evangelho e o ame, não será possível porque ele já determinou a condenação em sua vida. Esse não é o Deus da Bíblia, um Deus de amor que oferece a graça a todo aquele que nele crer, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou mostrar agora a pergunta de mais um inscrito do canal, que na verdade não é uma pergunta, ele colocou uma passagem bíblica, a qual é muito usado pela linha teológica calvinista para embasar as suas argumentações. Mas como sempre, eu vou mostrar para vocês que não passa de um trecho bíblico fora do seu contexto para criar um falso pretexto. Segue aí, vamos ver. O escrito por nome devocional Diário Vida Cristã, ele escreveu a seguinte passagem bíblica. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, eu acho estranho como os poliglotas e os estudados e os catequistas ou até mesmo os universitários que andam com livros debaixo do braço, eles não fazem a exegeta correta desta passagem bíblica, que eu vou explicar para você. Jesus Cristo, quando está falando isso, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Você tem que fazer a seguinte análise. Quem está falando, aonde ele está falando, qual o contexto, para quem e o povo e a situação do momento. Jesus Cristo está falando isso porque ele se refere a Isaías capítulo 6, aonde lá está dito que para o povo judeu, Deus endureceria o coração daquele povo, tamparia os seus ouvidos e fecharia os seus olhos para que eles não vissem, ouvissem, crescem e fossem sarados. Em Isaías, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, está dizendo assim: Então disse ele, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. E engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesado os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, nem entendam com seu coração, e nem se convertam e sejam sarados. Deus fala diretamente uma profecia para aquele povo, por isso Jesus disse, como se Jesus estivesse dizendo, daqui desse povo, ninguém vai vir a mim, se Deus não o trouxer, porque existe uma profecia sobre vocês. Jesus Cristo só está reafirmando, dizendo, vocês não podem crer em mim, se o Pai não os trouxer a mim. Essa é uma profecia dada àquele povo específico, não é uma profecia universal. Jesus Cristo não está dizendo que Deus tampou os ouvidos de todos os povos. Deus, sim, aonde ele levar o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a mensagem universal que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo. Esta passagem específica, o Senhor Jesus ele se refere ao povo judeu, que foi colocado debaixo de um profundo sono, e só podem sair dali se Deus os tirar.
Portanto, trata-se de argumentos e passagens bíblicas fora de seu contexto, como essa outra que eu vou mostrar aqui para vocês, que está ali em Romanos capítulo 9, versículo 12 e 13, está dizendo assim: o maior servirá ao menor, como está escrito, amei Jacó e odiei a Esaú. Eles usam isso aqui e fazem uma péssima aplicação, dizendo que Deus está se referindo a quem ele salva e a quem ele não salva. Uma tremenda bobagem. Você tem que entender que os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos está tratando sobre o futuro de Israel. Aqui só está reforçando a escolha que Deus fez para escolher um povo, uma nação. E essa escolha vem lá quando Deus faz promessa a Abraão, dizendo: em Isaque será chamada a sua descendência. E em determinado momento, uma dessas mães está grávida de gêmeos, e ali Deus faz uma escolha. Como os dois não poderiam ser herdeiros de uma só promessa, Deus escolhe um, mas isso não quer dizer absolutamente nada sobre Deus aprovar ou rejeitar referente à salvação. São argumentos totalmente fora do seu contexto. Paulo está tratando ali sobre o futuro de Israel, está apontando que aquele é um povo já determinado e escolhido por Deus para este fim. Assim como Deus escolheu Abraão no meio de um grande povo, Deus escolhe Abraão para dar sequência nele os seus planos aqui na terra. Portanto, você não pode fazer de uma escolha individual que Deus está fazendo uma regra geral a toda a humanidade, querendo alegar com isso que Deus escolheu alguns para a salvação e já escolheu de antemão outros para a condenação. Isso não passa de absurdo e malabarismo teológico. Portanto, irmão, existem várias outras passagens bíblicas que a gente tem que ficar muito alerta e muito atento, porque pelo pouco que eu sei, não sou um estudioso, não conheço a fundo sobre as doutrinas e as crenças, tanto calvinista quanto outras, mas um pouquinho que eu estou conhecendo e tendo contato, eu posso dizer a vocês que eles usam de muito malabarismo e muito sofisma. São argumentos que são encaixados dentro das crenças calvinistas para distorcer a real mensagem da palavra de Deus, tirando textos do seu contexto, criando narrativa, colocando sofisma parecendo ser uma verdade, em que se você não abrir bem os teus olhos, você é levado, né, pelo engano, sem você ao menos perceber. E para finalizar, aquela outra passagem bíblica que eu já comentei sobre isso, você não pode aceitar a Deus, porque se você aceitá-lo é obra, e aí você está ferindo a glória de Deus. Um verdadeiro absurdo. E um dos argumentos para embasar isso, eles dizem, porque você, lá está escrito, estão todos mortos e destituídos da glória de Deus. Então, se você está morto, irmão, você não pode aceitá-lo. Morto não faz nada, ele não aceita. Isso é um malabarismo, irmão. Ali trata-se de uma figura de linguagem onde Deus considera que estão todos mortos em sua presença. Isso não significa que o homem está literalmente morto e que o homem não pode ouvir a mensagem ou pode simplesmente, ouvindo o evangelho, cair de joelhos e crer em Deus. Isso não passa de malabarismo, sofisma. Muito atento, muito cuidado com cada palavra dessas que eles usam para poder manipular o que realmente a Escritura tenta nos passar como mensagem de Deus. Mas aos poucos, a gente vai trazendo aqui resposta para esses tipos de argumentação, a fim de trazer para você uma clareza, para que você entenda melhor e faça a sua própria decisão, qual a direção que você quer seguir. Eu já recuei, voltei para trás, porque isso me pareceu um engodo, igualzinho daquele onde nós saímos da Congregação Cristã no Brasil. Tudo parece bonito, tudo parece verdadeiro, mas quando você se debruça a examinar, você vê que não passa de sofisma e textos fora do seu contexto. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.